E aí galera, aqui é o David. Queria começar o vídeo aqui de uma maneira diferente. Eu queria saber de vocês quantas vezes na vida de vocês já pensaram aí, já imaginaram e quantas vezes vocês já ouviram catástrofes que aconteceram aqui no Brasil. Pois é, e recentemente aí uma nova catástrofe tem acontecido e tem aqui assustado as pessoas, que no caso é de um tsunami que pode vir aqui chegar no Brasil, causado aí por um vulcão que não está aqui no nosso país, tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre esse vídeo aqui pra vocês. No passado, as pessoas pensavam que explosões vulcânicas eram um castigo de Deus. Hoje, no entanto, entendemos que estas erupções são formadas devido aí ao magma incandescente da trilha do seu caminho através da abertura na crosta da Terra. Os efeitos deste magma, quando alcançam a superfície, são catastróficos, tá? O Brasil já sofreu com vulcões, furacões e até terremotos, se você não sabia, tá? Recentemente, o país inteiro ficou com os olhos bem abertos para isso. Eu aposto que você já deve saber aí da notícia que eu tô falando, tá? No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o vulcão Cumbre Vieja, que aterrorizou aí os brasileiros. Bom, vou começar aqui perguntando o que são vulcões. Vulcões são aberturas na crosta terrestre pelas quais gases e magma, uma espécie de líquido pastoso que existe no interior do planeta Terra, uma temperatura de 600 a 1200 graus Celsius, são lançados à superfície. É daí que vem o nome, a palavra deriva Vulcano, deus do fogo na mitologia romana. Bom, essas erupções surgem por causa da movimentação aí das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Por estarem em constante movimento ali, podem se afastar ou simplesmente colidir, provocando terremotos, maremotos ou simplesmente o surgimento dos próprios vulcões. Existem 4 tipos principais de vulcões, classificados de acordo com seus formatos, composições do magma e até o modo de sua erupção, tá certo? O primeiro deles, estratovulcões, que tem forma cônica e uma pequena cratera no seu cume. Vulcão escudo, que expele em grande quantidade de lava e gradualmente forma aí uma montanha larga que parece ser uma forma de escudo. Cones de escórias, os tipos mais simples de vulcões, são pequenos e formados aí por magma com pouca viscosidade. E finalmente, os vulcões submarinos, que ficam no fundo dos oceanos. Cerca de 80% da superfície terrestre foi formada por causa de atividades vulcânicas. Eu tenho certeza que disso você não sabia, né? Pois é, o número exato de vulcões, porém, é uma incógnita ainda no nosso planeta. A estimativa é que nos últimos 10 mil anos tenham existido aí entre 1.300 e 1.500 vulcões ativos, sem contar aí os submarinos, tá? A vida de um vulcão pode durar de alguns meses até mesmo milhões de anos. Pois é, e não existe nenhum consenso sobre o que é um vulcão ativo ou não ativo. Em geral, são considerados ativos os vulcões que representam sinais de instabilidade. Já os dormentes são aqueles que não se encontram em atividade. Claro, isso é muito simples de entender, né? Mas podem ser então perturbados. Os extintos têm pouca probabilidade de erupção, ainda que seja difícil de afirmar com total certeza. O Parque Yellowstone nos Estados Unidos, por exemplo, é composto por vulcões que têm pelo menos 2 milhões de anos e não entram em erupções há pelo menos 640 mil anos. Com essas considerações e ressalvas, estima-se que existam cerca de 500 vulcões ativos no nosso mundo. É provável que 20 vulcões estejam ativos neste exato momento e você nem sabia. O mais ativo da superfície é o Kilauea, que fica lá no Havaí, que desde 1983 está em constante erupção. E só para você ficar sabendo, o que está há mais anos ativo é o Monte Etna, na costa siciliana lá da Itália, ativo há pelo menos 3.500 anos. Sua erupção mais recente foi simplesmente neste ano de 2021, pela 50ª vez. A maior concentração de vulcões fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de 40 mil quilômetros de extensão no oceano, onde ficam aí as extremidades de uma das maiores placas tectônicas do nosso mundo. Existem pelo menos aí 450 vulcões naquela região, que também constantemente são sujeitos a terremotos. O vulcão mais alto do mundo é o Mauna Kea, no Havaí, do tipo escudo, que tem uma elevação de 4.207 metros. Se fosse medido da base do oceano até o topo, chegaria a 10.203 metros, ultrapassando o próprio Monte Everest. Já o mais largo é o Mauna Loa, também lá no Havaí. Mas a Terra não é o único planeta do sistema solar com vulcões, tá? Muito menos com os maiores. O Monte Olimpo, lá em Marte, tem 27 km de altura e 550 km de largura. Já o Loki Patera, localizado em Io, uma das luas do planeta Júpiter, é o maior vulcão ativo do sistema solar e tem 200 km de largura. Vulcão Cumbre Vieja. Nós, os brasileiros, pessoal, aprendemos que fenômenos como esses naturais, como terremotos ou vulcões, não são um motivo de preocupação pra gente, né?
Mas essa semana aí eu trouxe uma notícia bem diferente para dar aqui para vocês. A atividade de vulcão próximo à África teria capacidade de provocar efeitos na costa brasileira. Pois é, o vulcão Cumbre Vieja, lá em La Palma, ilha que compõe o conjunto das Ilhas Canárias espanholas, tem potencial de provocar um tsunami na costa brasileira. É isso mesmo que você ouviu. O vulcão vinha aumentando a sua atividade sísmica ao longo dos últimos dias e entrou em erupção neste domingo, dia 19. Fontes de lava e nuvens de fumaça foram registrados no local. As Ilhas Canárias ficam localizadas a noroeste da África, próxima à costa de Marrocos e do Saara Ocidental. Bom, nos últimos dias, o vulcão Cumbre Vieja chamou a atenção do mundo todo por conta de sua atividade sísmica, e você já deve ter ouvido falar dessa história, a qual se intensificou nas últimas 2 semanas. Em parte por conta de um potencial maremoto que se formaria pela erupção e em teoria poderia atingir aí a costa das Américas, como aqui o próprio Brasil. Segundo o geólogo chamado Marcelo Assunção, da Rede Sismográfica Brasileira, essa preocupação surgiu aí por conta do artigo publicado há cerca de 3 décadas, que indicava que há a chance mínima de algo assim acontecer com a erupção de tal vulcão. Contudo, o Plano Especial de Proteção Civil, a atenção às emergências de risco vulcânico das Ilhas Canárias, ou simplesmente PVOCA, disse em nota que não há bases científicas que sustentam essa possibilidade, que embora seja real, permanece muito remota. A ilha já estava sob estado de alerta amarelo até o final dessa semana, indicando que todas as comunidades locais deveriam se manter informadas sobre a evolução das atividades sísmicas e ficar então prontas para uma evacuação. Nos últimos 9 dias, mais de 25 mil terremotos foram detectados ao redor do vulcão, e na manhã deste domingo ocorreu um terremoto de magnitude de 4.2, o maior já registrado até agora. Segundo o líder do governo local, Angel Torres, mais de 5 mil pessoas foram evacuadas e o fluxo de lava segue em direção à costa, atingindo algumas casas pelo caminho. O geofísico chamado Sérgio Sacani, do Space Today, explicou que um tsunami só seria possível caso a erupção explodisse em um único local, lançando parte desse material ao mar, assim criando um maremoto. Mas o Cumbre Vieja apresenta várias aberturas vulcânicas, então as chances de uma grande explosão são realmente mínimas, e você não deve se preocupar assim como o alarde que as mídias levam pra gente, tá? Ainda não há como estimar por quanto tempo o Cumbre Vieja se manterá em erupção, mas o governo local das Ilhas Canárias e os institutos de pesquisa seguirão monitorando aquela região, incluindo o fluxo de lava diário liberado pelo próprio vulcão. De qualquer maneira, a população brasileira pode ficar tranquila, tá? Você que tá sentado aí, não se preocupe, tá? Qualquer alarde sobre o tsunami atingindo a costa do norte ou nordeste do Brasil pode ser considerado até sensacionalismo. Inclusive, pessoal, tem vários vídeos que circulam aí na internet, eu vou colocar aqui alguns para vocês verem a força da lava aí atingindo aquela cidade, tá? Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este vulcão? Não? Então deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, ó. Eu quero discutir junto com vocês, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esquece aí, ó, de deixar o like para fortalecer o crescimento aqui do canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo com seu pai, sua mãe, tio, tia, avó, com quem você achar interessante. Porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.